Então, Gabriel aqui e fazendo esse vídeo rápido apenas para descrever brevemente o processo que eu utilizo para realizar a simulação dos circuitos eletrônicos no LT Spice. O propósito dele será mais uma simulação comentada. Bom, aqui eu vou criar um projeto novo, lembrando que o que eu desejo simular vai ser um retificador de meia onda com um tap central e utilizando uma regulação com o diodo Zener. Eu postei o vídeo anterior, que era resolvendo um exemplo desse, e vou utilizar os parâmetros que eu encontrei na análise matemática dele para implementar o meu circuito aqui no LT Spice. Então, vamos aqui a adição dos componentes, fonte de entrada. Para o nosso transformador, o LT Spice não possui um componente específico para ele. Então, o que eu vou fazer aqui será uma adaptação através de indutores acoplados. Então, eu vou pegar aqui, vou adicionar um referente ao primário e os outros dois indutores aqui do lado do meu. Além disto, no estágio de entrada para este circuito, vou fazer a conexão de uma pequena resistência, apenas evitar algum tipo de problema de ter uma alimentação senoidal com uma carga exclusivamente indutiva. Então, para uma resistência aqui bem baixinha mesmo, só para ter uma parcela resistiva na loop, adiciono aqui também a minha referência. Lembrando que, como eu disse, eu adicionei esses indutores no meu sistema que eu vou querer representá-lo como um transformador com tap central. Só que para que o LT Spice consiga enxergar esse acoplamento entre os indutores, eu vou adicionar aqui um comando, a seguinte informação: K1, L2, L3. Então eu vou acoplar esses três elementos e vou colocar aqui no final essa informação, um ponto apenas para que refere-se a que essa transferência de energia que vai ter entre eles, esse acoplamento, não tem perdas, tá bom? Vou olhar aqui como se fosse uma estrutura. Vou deixar ele em qualquer parte do meu circuito, da minha página aqui do circuito. Em seguida, eu vou definir os valores dele. Na nossa análise matemática, nós tínhamos uma diferença, uma proporção 14 para 1 para o enrolamento do primário e as duas saídas, né, do transformador. Aqui será um pouco diferente, porque como eu estou trabalhando com indutores, a relação que eu vou ter que fazer para construir essa diferença de tensão do lado primário para o secundário será através dos valores das indutâncias entre eles. Então eu vou colocar aqui na edição a equação, espero que ela esteja aparecendo agora, da relação que deve ser feita para que a gente consiga ter essa proporção de 14 para 1. No caso, para facilitar essa conta com a equação, eu vou colocar um lado aqui, lado de baixo, com uma referência de 1 micro. O lado de alta, que vai ser essa relação ao quadrado, eu coloco ela ali para ser 14, 14 vezes 14, 196. Também na verdade aqui micro. Então um lado ficou como se fosse como 196 micro, os outros dois com 1 micro. Continuando aqui então, eu vou agora adicionar os elementos do diodo. Utilizar o atalho aqui, a tecla D, para pegá-los mais rápido. E aqui eu faço um outro comentário. Na análise eu comentei que você pode estar utilizando um diodo de propósito geral e sugeri o diodo 1N4007. Então, se eu clico com o botão direito sobre o diodo e clico aqui em Pick New Diode, eu consigo ver uma lista de componentes que o software já possui referente ao diodo.
até de diferentes tipos aqui. Tem alguns que são diodos Zener e tudo mais. O diodo 1N4007, ele não está nesta lista. Então, eu poderia pegar um diodo equivalente a esse, eu poderia olhar aqui algumas informações de tensão e corrente média e o tipo do diodo. Ou então eu posso fazer a seguinte... eu posso utilizar a seguinte solução aqui. Ó. Venho no Google e digito a página aqui LTWIC 1N4007, que é o diodo que eu quero. Essa página LTWIC, eu já estou até com ela aberta aqui, porque eu estava conferindo, estava tudo certo. Ela vai me mostrar uma página repleta de componentes. E aqui eu vou procurar o meu diodo desejado. Então eu venho aqui um N4007 e ele achou aqui, ó, ponto model e os parâmetros aqui do meu componente que eu posso estar utilizando na minha simulação. Então, por simplicidade, eu vou utilizar este artifício. Eu poderia muito bem até mudar nas pastas do LT Spice. É possível encontrar vídeos que expliquem isso daí. Mas eu vou apenas incluir estas informações do modelo na minha simulação. Fiz a mesma coisa. Eu copio aquela linha, clico em copiar aqui e insiro essa diretiva Spice. Agora, apenas para identificar que esse diodo vai estar utilizando este modelo, eu informo o nome 1N4007, que é o nome que tem este modelo aqui, né? Logo depois do ponto model. Aqui. Pronto, substituir o meu diodo default do LT Spice, que já tem alguns parâmetros, até como queda, que já dá, que seria possível até utilizar na simulação, mas apenas para introduzir mais alguma informação, algum artifício de simulação aqui, eu fiz questão de utilizar o N4007, um N4007, para a gente ver como é que a gente pode estar adicionando rapidamente alguns modelos à nossa simulação. Então, dando continuidade, eu vou terminar de adicionar os componentes. Resistor em série, resistor da carga. Aperto agora F2 apenas para procurar o diodo Zener. Ctrl R para rotacioná-lo. E de fazer as minhas ligações. Diodo Zener, eu vou clicar com o botão direito, Pick New Diode, e vou procurar um diodo Zener, vou até agora classificá-los pelo tipo, e tem aqui a tensão da especificação, que é o de 4.7. Então eu vou estar utilizando esse 1N750 aqui, ó. Esse já tem, então eu posso dar 2 cliques nele que ele já vai ser incorporado à minha simulação. A minha resistência RS calculada foi de 240 ohms. E a minha resistência de carga, eu vou começar com um valor de resistência alta aqui. Vou colocar, por exemplo, 500 ohms. Capacitância, que ficou faltando na nossa análise, 390 micro. Ótimo. Apenas para que a simulação, para evitar problemas durante a simulação, eu ainda adiciono mais uma resistência aqui embaixo, a esse ponto que liga aqui o acesso central aqui do transformador, e adiciono uma referência de terra, que é a mesma aquela que eu coloquei no lado primário do transformador. Agora eu coloco uma resistência muito grande, tal que a corrente que circula por esse terminal tende a zero. Então eu nem tenho queda de potencial sobre esse resistor R4. É considerável, praticamente eu posso desprezá-lo. Mas, numericamente, isso aqui vai me auxiliar até um ponto de referência no estágio, no lado de entrada, e outro no lado aqui de saída do transformador que foi criado. Então isso aqui é apenas um artifício de simulação para a nossa simulação aqui no LT Spice. Antes de clicarmos na nossa simulação, ficou faltando apenas a informação da nossa fonte de entrada, né? Então aqui eu vou colocar a nossa fonte de entrada do tipo senoidal, com amplitude de 127 volts RMS vezes raiz de 2, então 180, com frequência de 60 Hz. Vou
Colocar essa informação aqui do lado e pronto. Agora sim nós temos todos os elementos da nossa simulação e podemos clicar no corredor aqui, que é o botão para formar que queremos simular. Aqui cada aba refere-se a um modo de operação, de simulação do LT Spice. No nosso caso, nós estamos preocupados com aquela simulação no domínio do tempo. Então vamos utilizar a primeira aba mesmo e com um intervalo de duração aqui até 0,1 segundo. Então, feito isto, nós temos que a nossa simulação já rodou e podemos agora simplesmente clicar na conexão aqui que queremos que seja plotada. Lembrando que deste modo esse ponto vai medir a tensão referenciado ao terra. Caso seja de interesse fazer uma medição diferente do ponto do terra, eu posso estar utilizando aqui a opção de clicar e manter o botão pressionado. Então eu vou clicar e manter o botão pressionado e solto o botão no outro fio que eu desejo estar fazendo a medição da diferença de potencial. Então aqui eu tenho, no caso, em preto a minha tensão de entrada e em azul a tensão no secundário. Eu vou plotar a segunda aqui também, dos dois terminais, só para a gente poder ver que graças à configuração, desculpa ter voltado aqui, graças à posição aqui dos enrolamentos no secundário, foi possível obter uma tensão em fase com a de entrada e outra defasada de 180 graus e com a magnitude reduzida. Clicando uma vez aqui sobre o nome da variável, nós podemos... Vai abrir esta janelinha embaixo à direita aqui, que nós podemos posicionar o cursor no valor de pico. Se clicarmos em outra cor, aqui na outra curva, a gente consegue ter esse equivalente da curva na cor que a gente clicou, no caso agora em azul. Então, de 180 volts de pico, nós tivemos uma redução para 12,8 na simulação, que é o equivalente ao nosso 127 volts RMS para 9 volts. Adicionar a tensão no filtro capacitivo. Então vim cá, cliquei e vejo agora o comportamento da tensão no filtro capacitivo. Observem que, caso o diodo fosse considerado ideal, a curva em preto ela estaria sobreposta aos picos das tensões do transformador. No entanto, devido a essa queda do diodo na simulação, nós temos aqui uma pequena queda neste valor. Ó. Dei um detalhamento para conseguirmos visualizar esses valores de pico. E observem como que aqui neste pico em azul nós temos uma tensão de 12,5 e no gráfico em preto aqui o valor do pico é próximo aqui a 12,1. Então caracterizando aqui uma queda 0,7 aproximadamente, referente ao diodo que está conduzindo, a uma queda do diodo, graças à configuração retificador com tap central que tem um diodo conduzindo por vez. Agora nós podemos comparar a tensão no filtro capacitivo com a tensão de saída, a tensão na carga. Então na hora que eu faço isso daqui, eu vou deletar essas no transformador para facilitar a nossa visualização e observamos aqui um transitório de inicialização devido à etapa de carga do capacitor do filtro e em seguida nós temos a tensão no capacitor aqui com uma oscilação. Temos essa oscilação no capacitor que podemos até tentar medi-la aqui. Nas nossas contas nós fizemos com o valor de 1 volt. Mas aqui na simulação pode ser que para este caso ela seja menor, porque nós consideramos aquele valor de 1 volt para o pior caso. Então aqui nós ficamos com um valor em módulo aqui de 540 mili, sem problemas, enquanto que a nossa tensão de saída, deixa eu ver isso daqui, voltar, pronto. A nossa tensão de saída está aqui com 4,7 volts, ela está regulada. Caso seja utilizado um valor menor do que aquele mínimo recomendado pela nossa análise, o que é de se esperar? É de se esperar que essa tensão vá para
abaixo de 4,7 volts e que esse diodo Zener pare de regular a tensão de saída. Assim, a tensão sobre o resistor de carga vai ser apenas um divisor de tensão com o resistor RS. Eu tenho essas duas tensões. E observem agora que até o valor dessa tensão em azul claro é menor do que 4 volts, devido, né, à redução da resistência da carga. Assim, o nosso diodo Zener parou de regular essa tensão da carga. E até a forma de onda esperada, ela refere ela é a mesma, replicada a mesma da tensão sobre o capacitor, apenas aqui escalonada pela proporção do divisor de tensão. Tá, aqui então eu vou retornar o valor para 500 na nossa análise. E agora eu quero também, caso eu tenha o interesse de visualizar as formas de onda de corrente, eu consigo fazer aqui apenas, ao invés de clicar na linha em azul que conecta os elementos, eu ligo agora, eu clico no componente. Então ele vai mudar o símbolo aqui de uma ponteira, de um probe aqui de medição de tensão, agora para um alicate, lembrando que a ideia de um alicate amperímetro. E aqui, reparem que do lado direito do gráfico aparece agora um eixo referente à corrente. E aqui em azul nós temos a corrente que circula pelo nosso diodo D1. E reparem no perfil desta corrente. Nós temos um valor alto, próximo de 1,8 amperes, por culpa da inicialização em que nós temos a carga do nosso capacitor. Então tem uma corrente alta, mas em regime permanente, depois disso, este valor é reduzido e nós temos apenas aqui, durante o intervalo do intervalo aqui de carga do capacitor. Então, neste momento aqui, pelo diodo D1, ó, em que ele sai deste valor mínimo até este valor máximo, nós temos esse pico na corrente do diodo, que é o que torna necessário, no momento do cálculo no momento das especificações do diodo, a obtenção das informações dos valores da sua corrente de pico e a da sua corrente média. E, para finalizarmos aqui na nossa simulação, caso seja de interesse, também é possível fazer a medição da potência dissipada sobre os elementos, mantendo o mouse sobre o elemento e apertando a tecla Alt, que vai mudar aqui agora o nosso ponteiro para um termômetro. Você pode clicar que aparecerá um eixo referente à potência dissipada no elemento. Aqui a gente observa que a potência dissipada na carga ela é muito baixa, visto que o propósito desses retificadores com regulador Zener é de se esperar que seja para aplicações de baixa potência mesmo. Galera, no mais é isso. Espero que tenha sido útil aqui essa simulação comentada a respeito do circuito retificador. Até breve.